Comportamento disruptivo e síndrome de Down. Muitas vezes são descritos comportamentos inesperados das crianças, os comportamentos disruptivos, como se, do nada, surgisse uma reação intensa, abrupta, excessiva e geralmente agressiva. Do nada, muitas vezes refere-se à percepção do adulto que pode não ter acompanhado as reações da criança. Muitas vezes, há pistas de que algo não está bem para ela. São olhares, movimentos, vocalizações que mostram algum desconforto, que aumenta se não for resolvido. É comum as pessoas perguntarem: pode ser um transtorno opositivo desafiador? Hipoteticamente pode ser, mas crianças e adolescentes podem apresentar, em algum momento da vida, agressividade, irritabilidade, agitação, crueldade. Além disso, podem se mostrar desafiadoras, intrusivas e buscam deliberadamente incomodar as pessoas. Se esses comportamentos são passageiros, é descartada a hipótese de transtorno. Comportamentos disruptivos são excessivos, não respeitam os direitos básicos dos outros, além de não aceitar as regras de conduta social apropriadas para a idade. Crianças e adolescentes que apresentam esses comportamentos quebram as regras e não acatam a autoridade. Birras, agressividade e oposicionismo acontecem na infância, quando a criança ainda não aprendeu como lidar com suas emoções, com frustrações e com os diversos tipos de relacionamento. À medida que se desenvolve, ela passa a ter outros recursos para lidar com emoções, como a raiva, enfrentar os desapontamentos e lidar com as diversas pessoas que fazem parte de sua vida, pessoas diferentes. E ela pode falar sobre isso, ou buscar modos de resolver. Quando ela não adquire esses recursos, pode manter os comportamentos que ajudam a aliviar a tensão e a ansiedade, mas esses comportamentos não são socialmente aceitos. Quando os comportamentos disruptivos são constantes e permanecem por longo período de tempo, aí sim caracterizam um transtorno de comportamento disruptivo. Por isso, as reações pontuais relacionadas com uma determinada situação não são suficientes para caracterizar um transtorno. E como lidar com os comportamentos disruptivos? Em primeiro lugar, a criança deve sempre se sentir aceita e amada, mas deve compreender que seu comportamento disfuncional não é aceitável. As atitudes de pais e educadores devem estar de acordo com a idade e com a capacidade de compreensão da criança ou do adolescente. As explicações sobre comportamentos esperados e comportamentos inadequados devem ser feitas com linguagem simples e mensagens curtas. E cabe notar que essas explicações devem acontecer também, e particularmente em outros momentos, não somente naquele em que a criança está alterada. As explicações sobre o funcionamento dos ambientes e sobre o modo de se comportar podem ser oferecidas nas atividades, passeios, vivências do cotidiano. Explicações muito longas são cansativas para as crianças. É preciso mostrar que o comportamento não está de acordo com os hábitos do grupo, seja em casa ou na escola. Muitas vezes é recomendável ignorar o comportamento, enquanto aqueles adequados são incentivados. A criança pequena reage à emoção dos pais. Assim, quando eles mostram que não aceitam o comportamento dela, sua reação tende a ser aproximar-se deles de outro modo, e isso pode mudar seu comportamento. Quando a criança tem capacidade de verbalização, quando ela fala, podem ser feitos combinados para evitar o comportamento disruptivo, desorganizado e estabelecer comportamentos adaptados. Gradativamente, a criança ou adolescente começa a adquirir domínio sobre suas ações e reações. Os relacionamentos interpessoais são necessários e importantes para a criança. Deste modo, as interações sociais positivas e saudáveis são um grande recurso para que a criança aprenda como se relacionar e como se comportar nos ambientes. Podem ser planejadas atividades que a criança gosta, que são gratificantes para ela, para que ela não se desorganize. Esta é a prevenção. As atividades que agradam também podem ser utilizadas como recompensa.
quando seu comportamento está de acordo com o combinado. Por exemplo, se ela gosta de videogame ou de assistir televisão, isso pode fazer parte de momentos de tranquilização. Tanto na escola como em casa, a criança ou adolescente precisa de um lugar. Deve ter um espaço com livros, jogos, equipamentos, objetos que possam ser utilizados em momentos de pausa ou de gratificação, que são os momentos planejados para que ela possa parar para se reorganizar ou se organizar. Atitudes dos adultos, como broncas, punições e desafios, tendem a ter pouco efeito na superação de comportamentos disruptivos, pois a criança ou adolescente se sente desafiada e pode prolongar a situação. Quando o comportamento se mantém por um longo período e não se modifica com as tentativas de mudança, a avaliação de um profissional é recomendada. Há tratamentos específicos para transtornos de conduta. Quando o comportamento faz parte do desenvolvimento, a tendência é se resolver tanto pela própria criança como com a mudança de atitude dos adultos.